As pessoas que defendem o governo costumam apresentar o aumento das exportações como um dos fatores positivos, que é verdade. Do meu ponto de vista, uma parte, eu não sei medir exatamente, não sou capaz de tirar um número, mas eu julgo que a parte fundamental digamos, a razão fundamental para este aumento das exportações tem a ver com o facto de muitos empresários, com o mercado interno a retrair-se, terem sido obrigados a fazer as malas e ir posterior a vender. Portanto, esse aumento das exportações não se faria, pelo menos no médio e no curto prazo, se não houvesse, digamos, pressão por parte da... Eu tenho que fazer de advogado do diabo. Dr. Medina Carreira, aquilo que o professor Avelino de Luz está a dizer é que nós iremos conhecer daqui por algum tempo, muito tempo, presumo eu, as consequências das políticas de austeridade que estão a ser impostas, mas a pergunta é, mas até lá não vamos chegar todos mortos? Claro que não. A minha posição em relação a isso é muito claramente esta. Nós teremos de ter um grau de austeridade compatível com uma solução social. Ora, o que está a acontecer é que esta austeridade, porventura qualitativamente mal aplicada, admito que sim, está a provocar efeitos sociais arrasadores. E o que eu receio é que, em nome da conquista da produtividade, não reste nem sociedade, enfim, exagerando, nem produtividade. Então você está a vir ao encontro da minha pergunta. Não, é a dúvida de qualquer pessoa da rua. O professor Avelino de Jesus vê isto como um mestre. Eu vejo como um homem da rua. Quer dizer, temos que suportar a austeridade. Esta gente que vem dizer que acaba com a austeridade, enfim, são os patetas e os mentirosos, como é evidente. Mas nós estamos a ter a dose certa de austeridade? Agora, a dose, ou a corda já esticou? O problema é um problema de dose. Aliás, eu desde o início, você lembra-se de eu lhe dizer aqui que a primeira coisa que me parecia errada neste acordo era o tempo. Era o tempo. O tempo do memorando? Sim, o tempo de aplicação. Eu defendia 6 anos, exatamente porque o grau anual de austeridade fosse mais moderado para compatibilizar isto com a resistência social. Porque aquilo que eu sinto é que nós, muito provavelmente, vamos dar um estouro com esta austeridade e com estes efeitos sociais. Nós estamos a caminho, creio eu, de 19% ou não sei o que, do desemprego. E vai mais para mais. Irá provavelmente para mais. Ora, qual é a sua estimativa? Eu julgo que não teremos hipótese de fugir ao número da Espanha, portanto, porque número de Espanha? Sim. Mas a Espanha são 40 milhões de pessoas. Não, 25% está bem, mas isso é um quarto. Está bem, mas uma coisa é 25% já é muito, mas uma coisa é 25% num país que tem 40 milhões de habitantes, outra coisa é 25% num país de 10. Está bem, 25% é da população ativa. Não significa que o drama social em Portugal será muito pior que o espanhol, não é? Comparativamente? É pior porque a nossa produtividade sendo muito baixa, há pouco, como o Dr. Medina Carreira costuma dizer, há pouco para distribuir. Portanto, esse é o nosso drama. Eu creio que o nosso caso deve ser visto como um caso muito singular na Europa. Quando o professor Avelino de Jesus compara com a Irlanda, eu ponho este problema. Na Irlanda, quando vai às pensões dos irlandeses, a pensão média é 1.000 e qualquer coisa euros, 1.500 ou 2.000, não sei. A nossa pensão média é muitíssimo inferior. Basta dizer que nós temos 90% de pessoas, de pensionistas, com menos de 1.350 euros. Ora, aplicar a austeridade a quem já tem menos, quase toda a gente tem menos de 1.350 euros, seja por impostos, seja por redução da despesa, eu creio que isto não nos vai trazer um futuro satisfatório. Volto a dizer, há que compatibilizar o tempo da austeridade com a resistência social. Claro que isto é teórico, mas eu creio que a equação se situa aqui. Porque, vamos lá ver, tendo como ponto assente que a austeridade é necessária, a questão que se coloca é a força, a dose desta austeridade, as suas consequências sociais e o facto das consequências da própria austeridade não estarem a ser acompanhadas do ritmo de correção das contas públicas que seria desejável, porque o déficit não está a baixar aquilo que se pretendia, as receitas estão aquém das previsões, ou seja, as políticas de austeridade estão a correr objetivamente mal, a vários níveis. Não me parece. Não me parece. Repare, então, porque, qual é o seu ponto? Os efeitos da política de austeridade têm o seu tempo. As pessoas morrem antes. Enfim, repare, em termos macroeconómicos,
a poupança em Portugal está a aumentar. Apesar do rendimento de todos nós. Sim, mas vai mudar com a nova carga fiscal. Isso vai mudar. Ninguém gasta nada, professor, ninguém compra nada. Não. Por isso é que as lojas fecham todas, ninguém compra nada. A poupança é até nos alimentos as pessoas já estão a poupar. A poupança é rendimento que se recebe efetivamente e que se guarda, que se põe de lado e que não se consome. Portanto, apesar de austeridade, apesar dos rendimentos terem vindo a baixar, isso é inegável, a taxa de poupança está a melhorar. E esse é um dos aspectos mais positivos que eu verifico na nossa situação e que não tem sido bem sublinhado. Portanto, a poupança está a virar. Nós tivemos taxas de poupança que nos anos 60 e 70 eram do nível do Japão, da casa dos 20 e tal %, e neste momento a nossa taxa de poupança líquida é negativa. Mas nós éramos uma economia agrícola. É que um dos grandes problemas dos tempos atuais é que uma crise numa sociedade urbana é infinitamente mais penosa do que uma crise numa cidade agrícola. Na vida do campo você tem um poço, não paga água. Você não precisa de eletricidade, tem candeeiros de petróleo. Tem as batatas, você não tem computador, não tem telemóvel, não tem o GPS, é assim, não é? Nem o iPad, nem nada. Ora, nós somos uma sociedade urbana. As pessoas têm que pagar eletricidade, pagar água, pagar não sei o quê. Quer dizer, é muito penosa a crise numa sociedade urbana. É completamente diferente. E a poupança também naquele tempo era muito maior, apesar da pobreza ser também muito mais intensa, mas era uma sociedade agrícola. Professor, onde é que na sua construção sobre a austeridade, onde é que entra a dimensão do problema social? Como é que o senhor pondera estas duas coisas? Eu julgo que a questão social não pode ser iludida, e eu julgo também que, embora não deva ser iludida, não nos deve obscurecer, digamos, a nossa clarividência. Ou seja, não podemos, pelos nossos sentimentos cristãos e pela nossa compaixão pelos mais pobres, pelas pessoas que mais sofrem, e isso eu julgo que não podemos estar a medir-nos desse ponto de vista, isso não nos deve obscurecer, digamos, a clareza do raciocínio. Ou seja, eu julgo que há um lugar para discutir a forma de distribuição da austeridade, ou seja, é necessário fazer cortes, é necessário reduzir o consumo. Isso para mim é evidente, porque o nosso consumo é exagerado face à nossa produtividade, face ao nosso PIB. O consumo tem que ser reduzido. Tem vindo a ser reduzido, mas tem que ser reduzido ainda mais. Agora, outra coisa é nós discutirmos entre nós quais são as classes sociais, quais são as esferas da sociedade que devem ser mais afetadas. E provavelmente haverá lugar à discussão, e eu poderia entrar nisso noutra ocasião, sobre a justiça e sobre a forma como isso está a fazer. Uma coisa é como distribuir a austeridade, outra coisa é a necessidade de a fazer. Ou seja, são duas coisas diferentes. O consumo, face às nossas necessidades de desenvolvimento, tem que ser reduzido claramente. Nós temos que ter mais exportações, temos que ter mais capital acumulado. Aliás, os números que eu referi aqui têm a ver com isso. Sim. Se nós consumimos demasiado, acumulamos pouco capital. Professor, mas há uma coisa que eu também não percebo. Pergunto-lhe, se as políticas de austeridade, do seu ponto de vista, estão a funcionar, mesmo que os resultados só se vejam daqui por alguns anos, por que razão é que estamos todos com medo da decisão do Tribunal Constitucional que vem aí, para um eventual corte de 1.000 milhões de euros, não havendo margem de orçamento para isso, e porque é que até já se especula sobre a necessidade de um segundo resgate? Não são estas duas situações uma confissão clara de que as políticas de austeridade estão a ser um falhanço? Deixa-me só fazer um parênteses. O professor Apelino Jesus pensa que está aqui numa prova de doutoramento. Então, porque aquilo que nós ouvimos dizer é, provavelmente vai ser preciso um segundo resgate. Provavelmente o governo pode cair se o Tribunal Constitucional chumbar as normas do orçamento. Então, se a austeridade está a correr tão bem, por que razão é que estamos perante este pânico todo? Não está a correr muito bem. Está a correr, então vamos lá, está a correr razoavelmente, porque há elementos que são insuficientes. Ou seja, o que é que não está a correr bem? Os nossos preços não estão a cair o suficiente. Ou seja, o nosso aumento de exportação está a fazer-se, e bem, mais pela via que eu referi há pouco, porque os nossos empresários, apossados pela falta de procura interna, fizeram as malas e vão pressionados vender para o exterior. Sim. Mas os nossos preços internos não estão a cair o suficiente.
como caíram no caso da Irlanda. A energia, as matérias-primas, as comunicações, as famosas PPPs não estão a ser suficientemente tratadas de modo a introduzir elementos adicionais de competitividade. E sem esses elementos a austeridade pode ser um falhanço. Pode ser. Ou seja, a austeridade pode não ser suficiente, não é porque... pode não ser suficiente porque não tem sido acompanhada de outros elementos que são necessários, nomeadamente os que referi, relativamente aos preços de certos inputs. Sim, que são necessários. Está mais claro agora. Vamos então ao caso irlandês? Não, mas isso deixe-me só acrescentar o seguinte. Aliás, na minha opinião, o Governo começou a falhar quando começou a fraquejar. Quando o acordo lá com os estrangeiros previa a extinção de municípios, houve os presidentes da Câmara que miaram e o Governo parou. Nós temos 308 municípios, se calhar com 100 o país vivia muito melhor. Porque isso implicava despedir muita gente na função pública e não se pode despedir, doutor. Não é. Isso é o taxismo partidário. Tivemos aqui um presidente da Câmara, o Dr. Fernando Costa das Caldas da Rainha, que ele disse que se por cada município que se extinguisse eram 500 mil euros que se poupavam. Quer dizer, por cada 2, 1 milhão. E o que é que se fazia às pessoas que lá trabalhavam? Hoje dito, é o mesmo que se faz nas empresas privadas? Mas isso era preciso que a Constituição deixasse. Bom, esse é outro problema que a gente podia de falar. É que nós temos uma Constituição a que se tem de obedecer, mas é uma Constituição do tempo em que o Estado fazia dinheiro. Que o Tribunal Constitucional ainda não reparou nisso. Pois, mas é uma Constituição que tem nas mãos neste momento. É muito diferente. Não. É muito diferente aquela Constituição com o Estado que faz dinheiro do que o Estado não faz dinheiro. Em segundo lugar, nós vinculamos, parece que inconstitucionalmente, com a Troika. Quer dizer, se a Troika nos exige coisas que depois na aplicação são inconstitucionais, está tudo errado. Então o Presidente da República, essa gente que andou a tratar com a Troika, estão todos de olhos fechados. Assim, não venhamos com as mentiras. Nunca pensaram que o Tribunal Constitucional... Nunca pensaram, é que cada um vai defendendo a sua pele à sua maneira. Os municípios ficaram incólumes, as PPPs estão. Eu ontem estive com um amigo meu, estão a custar 1.700, 1.800 milhões ano. As PPPs. Os institutos, as fundações e não sei o quê, que são 14 mil, que o PSD dizia que isso era para extinguir no programa eleitoral, estão esquecidos. Não, foram extintas algumas. Pois, algumas. Eram 13.750, foram extintas 50. Claramente insuficiente. A política das despesas públicas está completamente disparatada. Não há um estudo sobre a redução das despesas públicas. Era a primeira coisa que o Governo deveria ter feito. Não fez. Era um estudo sossegado e profundo sobre o Estado Social. Nada está feito. Quer dizer, o falhanço, a meu ver, da austeridade é que ela é excessiva e é errada. Quer dizer, está mal dirigida, está insuficientemente dirigida e, por conseguinte, cria um clima de imoralidade. Uma coisa que a mim me faz muita impressão é ver os ministros dos automóveis. Eu penso, nunca estive em Abu Dhabi, você esteve lá em Dubai. Não, eu estive no Dubai. No Dubai. Então, os chefes políticos de lá andam naqueles carros, não? Mas eles têm petróleo. Não, mas é isso, é porque terem petróleo, e a gente não ter. Outros têm, mas eles têm. Isto é uma imoralidade, Porque é o seguinte, tudo aquilo que é imoral, as PPPs, os municípios que se mantêm na mesma, os taxos que se mantêm todos de pé, é a primeira indicação de que isto tinha que falhar. Depois o Governo mexeu mal nas despesas públicas, mexeu naquelas e o Tribunal Constitucional decidiu mal, porque foi em nome da equidade. Eu não percebo qual foi a equidade que usaram para comparar funcionários públicos com empregados privados, sabendo que os privados vão para a rua, ganham menos, etc, etc. Mas o Tribunal Constitucional, equitativamente, enfim, de olhos fechados, julgou como julgou. Bom, e agora? Bom, agora não sei, não vou pronunciar, mas também não estou muito animado, devo dizer-lhe. Bom, portanto, tudo isto começou mal. O programa eleitoral do PSD era um programa eleitoral que preservava os funcionários, os contribuintes, e não preservou coisíssima nenhuma. Porque assim está tudo errado na essência e não vai consertar-se. E daí é que eu digo que a austeridade, sendo uma fatalidade, porque a austeridade não há uma escolha. É uma imposição das nossas circunstâncias. Estamos falidos e, por conseguinte, temos que viver com o que temos. Sim. Mas isto está tudo errado. Isso eu creio que toda a gente percebeu. A questão está no ponto que o Dr. Medina situa. Eu acho que não percebeu. As pessoas não percebem. É a questão da distribuição dos sacrifícios na austeridade. Basicamente é aquilo que acabou de dizer. Porque isso era o ponto de partida, era dar moralidade à austeridade. Não era. O que a gente ouve dizer é que a austeridade deve parar.
Aliás, o engenheiro Sócrates, na entrevista, disse, e foi muito aplaudido, que se deveria parar já rapidamente com a austeridade. Está bem, mas se ele for eleito, ele não para coisa nenhuma. Eu julgo que essa